Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo da nossa comunidade Nova Aliança, onde juntos estamos aprendendo um pouco mais sobre como lidar com o dependente químico dentro de casa. Então, se você vivencia uma realidade de dependência química, este vídeo é para você. Hoje, de forma muito especial, nós vamos trazer um conceito que é super válido sobre 5 erros que todo familiar de dependente químico pode cometer. E aí, da minha prática profissional, como eu já contei para vocês, trabalho com dependência química há mais de 15 anos, nós observamos que tem erros que se repetem entre as famílias. E nós selecionamos 5, os principais, para que você aprenda um pouco mais sobre quais são esses erros e o que fazer para não cometê-los, ou vislumbrar a possibilidade de enxergar outras realidades, enxergar outras possibilidades. Eu sou Luliane Roveta e junto vamos trabalhar sobre os 5 erros que todo familiar de dependente químico pode cometer. Importante compreendermos que a família, que o núcleo familiar é a primeira afetada na dependência química. Isso é uma verdade, você que vivencia essa realidade sabe disso, que vocês percebem essa vivência tendo um dependente químico dentro de casa. E a família é a primeira afetada. Isso gera o quê? Fragilidade nas relações. E é comum que essas fragilidades, esse contexto, façam que os familiares cometam erros. Como assim erros, Lulis? Cometam atitudes que não contribuem para um processo de possível recuperação desse paciente. Ter ciência disso e compreender que esses erros podem ser evitados é fundamental na jornada da lida com o dependente químico dentro de casa. Antes de mais nada, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre o conceito dos 4 estágios que os familiares passam com a vivência de dependência química. Importante dizer que cada família tem a sua singularidade, sua particularidade. Então, esses estágios podem acontecer de forma não subjacente, né? Ou seja, não um atrás do outro. Eles podem acontecer de forma diferente. De forma ampla, nós vamos trazer os 4 estágios que os familiares vivenciam dentro de uma jornada, de uma vivência com a dependência química. O primeiro estágio é a negação. E ele é uma barreira muito grande, porque a negação faz com que você demore a procurar ajuda, que o dependente químico demore a procurar ajuda. E a negação consiste em o familiar não reconhecer que os atritos, que a convivência dificultosa é decorrente do uso de drogas, seja por medo, insegurança ou simplesmente por minimizar a dependência química. Então, a negação é o primeiro estágio que as famílias vivenciam na jornada, na vivência com a dependência química. O segundo estágio que é vivenciado é um despertar, ou seja, o familiar reconhece, verifica que pode haver um problema, mas evita tocar no assunto, evita falar sobre, né? O terceiro estágio é a inversão de papéis, ou seja, toda a dificuldade da vivência com a dependência química, toda a problemática já está acontecendo e um familiar ou alguns familiares tomam a responsabilidade dos compromissos, tomam as atitudes do dependente químico. Para quê? Para garantir o bem-estar do dependente químico. Afinal de contas, na vivência da codependência, na vivência da dependência química, o bem-estar do seu familiar que usa drogas passa a ser primordial na família. Então, é uma inversão, uma troca de papéis. E, por último, o último estágio que as famílias vivenciam é o desgaste emocional. Né? É quando a vaca vai para o brejo, né? Realmente quando há uma instabilidade, há um desgaste muito grande dentro da família e há realmente uma desestruturação desse núcleo familiar. Realmente há um reconhecimento de que a droga está afetando toda a problemática dentro da família. Então esses são os 4 estágios vivenciados por uma família que tem a vivência com dependência química. Luli, por que você está me falando isso? Porque nós vamos trazer para vocês os 5 maiores erros que todo familiar de dependente químico pode cometer. E esses erros acontecem dentro desses estágios vivenciados. Então, fiquem atentos a cada etapa. Vamos juntos aprender essa jornada de quais são os 5 erros que todo familiar dependente químico pode cometer e o que fazer para vislumbrar outras possibilidades. E eu ouço muito na minha jornada dentro da Clínica Nova Aliança as famílias me perguntando: Luli, quais são os erros que eu posso cometer com o dependente químico dentro da minha casa? E hoje nós vamos listar os 5 principais erros que todo familiar de dependente químico pode cometer na vivência, na lida com o dependente químico dentro de casa. Vamos lá? O primeiro deles é negar.
O primeiro erro é negar. Como assim negar? Seja por culpa, seja por medo, seja por autoproteção. Muitas vezes os familiares negam que existe um problema dentro de casa ou que o problema, os atritos existentes dos conflitos sejam vinculados ao uso de drogas. E isso é muito preocupante porque isso traz um atraso no processo de entrada de recuperação. Faz com que o paciente demore a buscar ajuda e reconhecer. A gente fala de ter um insight, ter um momento de enxergar a possibilidade de vislumbrar uma chance de recuperação. Então, a negação é um dos principais erros que nós enxergamos dentro da nossa prática profissional, que todo familiar pode cometer com o dependente químico, com a dependência química dentro da sua casa. Luli, me dá um exemplo desse erro. Vamos lá. Talvez você, quanto familiar de dependente químico, possa estar falando assim: é só uma fase. Eu ouço muito as mães falando, ou os pais falando dos filhos. Ele é jovem, é uma fase, isso vai passar. Daqui a pouco isso passa, ele amadurece. Vivências com dependência química é uma progressão do adoecimento. Nós já tivemos um conteúdo falando sobre dependência química, sobre o aspecto do adoecimento da dependência química, e a gente falou sobre a questão da progressão. Então, negar, enxergar aquilo como uma fase é um grande erro. Então, esse é um grande erro que todo familiar de dependente químico pode cometer. Negar ou minimizar esse adoecimento, minimizar essa problemática, acreditando que não é um problema tão grande assim. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro que todo familiar de dependente químico pode cometer: culpa. E isso nós observamos muito. O familiar, talvez você familiar, pode se culpar pelo uso de drogas do seu ente querido, ou você pode culpar o seu familiar como único e exclusivamente responsável pelo adoecimento. Nós já falamos, eu acabei de repetir aqui, que a dependência química é uma doença multifatorial. Não existe só um fator que define o desenvolvimento da dependência química. A dependência química é uma doença, como um problema cardíaco, como um problema ortopédico, como uma depressão, como um quadro de câncer. A dependência química é uma doença e você precisa reconhecer que essa doença vem de muitos fatores. E não é culpa sua ou culpa só do paciente. É multifatorial. Então, se culpar ou culpar o paciente por esse adoecimento não vai ajudar em nada. O que nós precisamos agora é vislumbrar uma possibilidade de enxergar um caminho a ser percorrido. E descobrir culpados não contribui nada, pelo contrário, entra num ciclo de culpa e esse ciclo de culpa favorece um ambiente totalmente desarmônico dentro da família. Então, se culpar a si ou o paciente não vai ajudar em nada. Você quer um exemplo de sentimento de culpa? Quantas vezes os pais pensam sobre os filhos assim: onde eu errei com meu filho? Você já ouviu isso? Ou você já falou isso? Onde eu errei? O que eu fiz de errado quando ele era criança? O que eu fiz de errado nessa adolescência? Então, são falas que reproduzem sentimento de culpa. E a culpa é um grande erro dentro da vivência da dependência química no lar. Então, culpa é um segundo erro aqui que eu pontuo como um dos principais que a gente observa na nossa prática profissional. Culpa não traz um ambiente positivo, um ambiente propício ao processo de recuperação. Muito pelo contrário, traz desarmonia. O terceiro erro que todo familiar de dependente químico pode cometer, e eu observo que se comete muito, é ignorar o seu bem-estar. Dentro do conteúdo sobre codependência, nós trabalhamos como o processo de adoecimento dentro do paciente reproduz atitudes no eixo familiar, no núcleo familiar. E muitas vezes não, na maioria das vezes, ou quase sempre, o bem-estar do paciente, daquele que usa a droga dentro da sua família, é o foco. Então, muitas vezes o familiar abandona o seu próprio
bem-estar. Ignora o seu eu para viver o bem-estar de outra pessoa. E isso é totalmente prejudicial, porque o foco é o dependente químico e não é você. E ninguém pode dar nada do que não tem. O familiar de dependente químico tem um papel muito importante, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, de ter um suporte emocional. E como você vai ser um suporte emocional se você não está bem emocionalmente e fisicamente? Então, um grande erro que os familiares podem cometer é ignorar o seu bem-estar, viver pelo bem-estar unicamente do seu familiar dependente químico e esquecer que você também precisa olhar para si, você também precisa se cuidar. É muito importante que você pratique o autocuidado, que você tire o tempo para fazer coisas que você gosta, que você tire tempo para cuidar da sua saúde, para consultas periódicas, cuidar do seu físico. Como eu disse, ninguém pode dar o que não tem. Eu sempre dou uma analogia para as famílias. Como que você vai dar R$1 milhão para uma pessoa se você não tem R$1 milhão? Como você vai dar algo para alguém que você não tem? No mínimo, para você dar R$1 milhão para alguém, você tem que ter R$1 milhão e mais, porque você também não pode ficar sem nada. Então, o suporte emocional que você precisa para o seu ente querido que vivencia com drogas precisa partir de você e você precisa estar bem para enfrentar toda a pressão, todo o estresse. Então, ignorar o seu bem-estar enquanto familiar de dependente químico é um grande erro que todo familiar pode cometer dentro da vivência. Luli, me dá um exemplo. Agora, um exemplo muito comum é o sono. Quantas vezes ou o seu marido, ou o seu pai, ou o seu filho sai de casa para fazer uso de drogas e você vira noites sem dormir? Eu lembro muito de histórias de uma mãe que falava assim, eu ficava 3, 4 dias sem dormir, esperando meu filho voltar para casa. Gente, como que nós ficamos uma noite sem dormir no outro dia? Irritado, cansado. Aí você imagina esse paciente, esse dependente químico retornando para casa. Como você vai estar para receber? Exausto, cansado. Então os atritos podem acontecer e o que vem? Sentimento de culpa. Porque aí você vai gritar, você vai cobrar, você vai brigar e depois você vai se culpar. Porque ele é um doente. E você sabe disso, você já aprendeu aqui na nossa comunidade que a dependência química é uma doença, que o dependente químico está doente. Então, a questão da perda do sono é muito sério. Eu dou esse exemplo importante, porque além de trazer problemas físicos para você, patologias, doença, você vai entrar num grau de irritabilidade altíssimo que não vai favorecer um ambiente. O seu paciente, o seu familiar está chegando em casa depois de dias usando drogas e você está irritado e ele também está sofrendo por fatores neuroquímicos do uso de drogas por muito tempo, está cansado, está envergonhado, está entristecido. E aí você perdeu os sonos e você também está assim, acaba reproduzindo atitudes que ele também reproduz. Então, ignorar o seu bem-estar é um grande erro que você, enquanto familiar dependente químico, pode cometer. Vamos avançar? O 4 erro é limites inadequados. Isso é um grande gargalo dos conflitos. Por quê? Muitas vezes a família, pelo medo de confronto, por não querer brigar, não estabelece limites saudáveis. E aí as coisas vão ganhando uma proporção, os limites vão ficando totalmente inadequados para evitar conflito, para evitar confronto. E às vezes você se pega em situações que você pensa, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse viver isso. Tenho certeza que você já passou por essa realidade e você pensou, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse permitir que isso acontecesse. Então isso é totalmente real dentro da vivência do familiar de dependência químico. Eles vão permitindo que os limites inadequados aconteçam, que as vivências aconteçam, uma coisa pequenininha, depois maior, depois maior, depois maior. E aí, quando você viu, você está vivendo realmente uma situação de perca de limites, que os limites saudáveis para você... Lembra que nós falamos do bem-estar? Que os limites saudáveis para você, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua segurança, estão totalmente fora.
E os limites precisam ser estabelecidos. Que limites, Luliane? Limites de acordo com seus valores, de acordo com o que você acredita ser importante, com as suas necessidades enquanto indivíduo, para a sua proteção emocional e, como eu falei, da sua proteção física. Os limites inadequados são um grande erro, é um grande erro que todo familiar dependente químico vivencia. Não estabelecer limites saudáveis. Luliane, exemplo, vamos lá, um exemplo. Ambiente permissivo. Tenho certeza ou imagino que você possa ter feito assim. Eu prefiro que ele use droga dentro de casa, pelo menos ele está seguro. Gente, eu ouço isso muito. Eu prefiro dar dinheiro para ele usar droga, porque eu não quero que ele tenha problemas legais vinculados à questão do uso de drogas. Isso são falas que famílias reproduzem dentro da vivência do lar, da dependência química em si, imaginando que está sendo feita uma coisa correta. Mas o que está acontecendo? Você está estabelecendo limites inadequados. E aí você fala para o seu familiar, sem verbalizar, que você está permitindo que aquilo aconteça. Às vezes o dependente químico vai imaginar até uma aceitação. O meu familiar aceita que eu uso drogas dentro de casa, o familiar me dá dinheiro. E isso tardia o quê? O reconhecimento da necessidade de buscar ajuda. Tardia que os efeitos negativos do uso de drogas cheguem para o dependente químico. Para que ele vai mudar? Para que ele vai vislumbrar uma necessidade de mudança se ele não tem problema nenhum? Está tudo resolvido, a família resolve tudo para ele. Nenhum problema chega a ele. O problema chega para todos os membros da família, mas para o dependente químico não chega. Quantos problemas você assumiu como seu, você resolveu para poupar o seu familiar dependente químico para conceder bem-estar para ele? Isso é limite inadequado. E o quinto e último erro, são mais, né, mas eu preciso enfatizar 5, senão a gente se prolonga muito, é não buscar ajuda. E aí você toma o problema para si sozinho, não busca ajuda. E eu falo para vocês, lidar com a dependência química. Eu falo por experiência profissional e como eu já contei para vocês, por experiência própria. Eu tenho dependência química dentro da minha casa. Eu falo por experiência própria. Não buscar ajuda por um problema que é tão complexo, tão desgastante emocional. Eu falo que emocionalmente exigente e você enfrentar isso sozinho é um grande erro. O sentimento de solidão, o sentimento de impotência. Decidir não procurar ajuda, seja por negar, seja por vergonha, vai gerar um total problema vinculado ao seu bem-estar físico e emocional e, consequentemente, limites inadequados, conflitos, desequilíbrio. Você precisa reconhecer que sozinho é muito difícil. E existem profissionais especializados, grupos de apoio. Eu gosto muito de trabalhar a questão dos grupos de apoio, para que você enxergue que há outras pessoas que vivem a sua realidade. Não é só você no mundo que tem um dependente químico, não é só você no mundo que tem problemas com a dependência química dentro da sua casa. Existem várias pessoas que vivenciam esse problema. E compartilhar, saber que outras pessoas vivenciam, ouvir o que elas fazem, práticas que deram certo, contribui muito, nem que seja para o desabafo. Eu brinco que o desabafo tem um poder muito grande. Então, você enfrentar uma luta muito grande, emocionalmente desgastante, sozinho é um grande erro. Procure ajuda especializada. Existem psicólogos, psiquiatras, profissionais que são gabaritados para cuidado. Mas para que eu vou procurar isso? Para ter orientação, para buscar conhecimento, para criar estratégias de enfrentamento das situações, para colocar em prática as coisas que vão estabelecer limites saudáveis, que são extremamente necessários. Você precisa, um familiar dependente químico, precisa de terapia, precisa de grupos de apoio. Vou dar um exemplo que eu vivenciei assim que eu nunca esqueço. Eu lembro que eu trabalho numa clínica de recuperação de dependentes químicos e aí nós fazendo um atendimento, a família trouxe o relato. Meu familiar, o meu marido faz uso de bebida alcoólica. Na época nós estávamos atendendo um filho. Meu pai usa drogas há 20 anos, faz uso de bebida alcoólica há 20 anos.
Mas quando vocês observaram os problemas vinculados ao uso de bebida alcoólica? 20 anos. Meu pai já gastou muitos bens do nosso patrimônio, já colocou a vida dele em risco, a nossa vida, e mesmo assim ele continuava bebendo. Gente, 20 anos a família enfrentando essa realidade sozinha, ele nunca tinha passado por nenhum tipo de acompanhamento. Olha só, imagina você suportar 20 anos, como essa família chegou para nossos cuidados. Como essa família trouxe falas, essa esposa que estava totalmente desestruturada e esse filho totalmente desamparado, 20 anos lutando sozinho. Então, não buscar ajuda é um grande erro. E como qualquer doença, quanto mais tempo você demora para buscar ajuda para você também, que você também está adoecido nesse processo, tardia, uma coisa que é muito importante, que é o tratamento. Qualquer doença, quanto mais tarde você demora o cuidado com ela, mais problemas você vai ter. Intervenção precoce na dependência química é tão importante como qualquer outra patologia. Bom, esses são os 5 principais erros que todo familiar dependente químico pode vivenciar. Vamos recapitular? O primeiro é negar que você precisa de ajuda, negar que há um problema dentro da sua casa ou minimizar. Isso vai passar. O segundo é se culpar a você mesmo ou culpar o seu familiar por usar drogas. O terceiro, ignorar o seu bem-estar e colocar o bem-estar do seu familiar dependente químico no centro de tudo. Então você não olha para si, não olha para suas questões físicas, para suas questões emocionais, não olha para o que você gosta e você se esgota. Não estabelecer limites saudáveis, então você tem limites inadequados dentro da sua casa. Isso é muito sério. E o quinto, não buscar ajuda especializada, que é tão importante. Bom, recapitulamos esses erros e eu gostaria de trazer uma mensagem para você. Se você vivencia uma realidade de dependência química dentro da sua casa, ou você está vivenciando algum desses erros, ou você já vivenciou todos esses erros, ou agora você está vislumbrando que você pode estar vivenciando esses erros, você não está sozinho. Se culpar não ajuda, eu acabei de falar isso para vocês. E se você está aqui até agora me ouvindo, é sinal de que você entende que algo precisa ser feito. E buscar conhecimento é fundamental. Eu brinco que ninguém entra em campo, nenhum time entra em campo sem conhecimento do adversário, sem conhecimento da tática de enfrentamento, e você está aqui me ouvindo, é primordial. Então pratique a compaixão com você mesmo. Pratique o perdão com as pessoas que estão à sua volta, pratique o perdão consigo e o perdão também com o seu familiar que usa drogas. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Fique conosco para mais conteúdos e eu espero que em breve nós possamos ver mais vezes. Nos siga, deixe o seu comentário se você vivencia alguma realidade dessa, se você vivencia algum erro sobre isso. Compartilhe. Se você não vivencia essa realidade, mas conhece alguém que vivencia, compartilhe esse conteúdo. Tenho certeza que dentro do possível nós vamos responder tudo que você comentar, todas as opiniões que você der. Nós estamos à disposição para juntos unirmos forças nessa comunidade em prol de ajudar você a lidar com a dependência química dentro da sua casa. Tchau, tchau!